Olá pessoal, tudo bem? Então, professor Tiago aqui. Eu fiquei de passar para vocês sobre essa música, alguns detalhes. Principalmente o present perfect, que é essas frasezinhas aqui, ó. It's been raining. Você vai traduzir isso, é tão difícil, dá um trabalho danado. Ó, essa, it's been raining, I've always been. Essa aqui é o present perfect continuous, porque tem um ing aqui nesse verbo. E essa aqui é só o present perfect. I've always been. Não tem o present perfect, não tem o continuous aí, que é o ing. Lembra? Quando você coloca o ing, o que acontece? Igual aqui no bleeding. Bleed quer dizer sangrar. Bleeding quer dizer sangrando. Então, eu vou fazer a leitura da música toda e aí depois eu vou explicar o verbo no continuous, present perfect, e o present perfect continuous. Olha só. This Romeo is bleeding, but you can see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drawing in the flu. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. And I will love you, baby, always. I will be there forever and day, always. I will be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. And I know when I die, you will be on my mind. I will love you always. Now your pictures that you left behind are just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give you to run my fingers through your hair, to touch your lips, to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. Ó, aqui há um present perfect também. I have made. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. Aqui é outro present perfect continuous. I wish I was him. With these words of mine to say to you till the ends of time, that I knew love you, babe, always. And I will be there forever and day, always. And I will love you, baby, always. I will be there forever and day, always. I will be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. I know when I die you will be on my mind. I will love you always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face. There's no price I won't pay to say these words to you. Well, there ain't no look in these loaded dice. But baby, if you give me just one more try, we can pick up our old dream and our old lives and our old leaves. We will find a place where the sun still shines. Ok? Aqui, gente, ó, é leaves, tá? Então, pessoal, olha só, o que é o present perfect? Primeiro eu vou falar do present perfect, depois eu vou falar do present perfect continuous. Então, olha só, olha essa frase aqui, ó, I have lived in Brazil since 2005. Então, ó, eu moro no Brasil desde 2005. Por que eu não falo só I lived in Brazil since 2005? Ó, eu moro no Brasil desde 2005. Por que fica errado você falar só assim? Porque no inglês americano, no inglês, aliás, quando você tem uma ação que acontece no passado, mas ela ainda está influenciando o presente, por que ela está influenciando o presente? Porque se ele está dizendo que desde 2005, então ele está dizendo que começou a morar no Brasil em 2005, mas não falou que não mora mais, então significa que ele ainda mora. Se ele ainda mora, é uma ação que começou no passado, mas que ainda está acontecendo no presente. Então você não pode simplesmente usar o simple past, que é só usar o I live sem o have.
Então, nesse caso, você tem que usar o have, porque o have ele faz parte da estrutura do present perfect. O que é o present perfect? Você vai usar o have, I have, e mais um verbo no passado. Então, I have lived. Você nem vai precisar traduzir eu tenho morado. Não vai ficar essa tradução. Vai ficar eu moro no Brasil desde 2005. Mas tem que ter o have. I have lived in Brazil since 2009. Ok? Agora, no simple past, a ação ela tem que morrer. Ela tem que começar no passado e morrer no passado. Olha só. I lived in Brazil in 2005. Então, eu morei no Brasil em 2005. Aqui eu coloquei moro, mas está errado, tá, gente? É morei. Então, eu morei no Brasil em 2005. Então, essa ação ela começou no passado e já morreu, né? Morreu no passado, ela ficou lá no passado, entendeu? Não está influenciando mais o presente. Em 2005 ele morou lá, então significa que ele não está morando mais, né? Provavelmente. Tá bom? Olha essa aqui, ó. Ela trabalhou aqui há 10 anos atrás. Ela trabalhou aqui há 10 anos atrás. Então, essa ação ela já morreu no passado. Ela não está influenciando mais o presente. Então, você não precisa usar o present perfect. She worked here 10 years ago. Então, eu usei só o passado. Veja que a palavra work, trabalhar, quando eu acrescento a partícula ED, eu jogo ela para o passado. Ela trabalhou aqui há 10 anos atrás. Perfeito? Olha essa aqui. Ela trabalha aqui há 10 anos. Então, essa aqui, ó, ela começou há 10 anos atrás e ainda está acontecendo. Ela ainda está trabalhando nessa empresa, ou seja lá onde ela está trabalhando. Então, aqui eu tenho que usar o present perfect. Aí eu acrescento o has. Porque quando é she, he, it, eu coloco o has. O has vem do verbo have. Né? Então, ó, she has worked here for 10 years. Então, ela trabalha aqui há 10 anos. Perfeito? Outro caso. They have been in USA 3 times. Então, eles estiveram nos Estados Unidos 3 vezes. Veja, eu não menciono aqui quando eles estiveram nos Estados Unidos. Então, nesse caso também eu tenho que usar o present perfect. O have. Esse be aqui, ó, o been, é o past participle do verbo be, que é o ser e estar. Então, ele está no passado também. Ok? Olha essa. Mary has had her baby. Então, Maria teve o bebê dela. Eu não estou falando quando que a Maria teve o bebê. Entende? Então, se eu falasse assim, ó, Mary had her baby yesterday, ontem. Maria teve o bebê dela ontem. Aí eu não precisava usar o present perfect. Porque eu estou mencionando quando que essa ação no passado começou e acabou. Perfeito? Nesse caso aqui eu tenho que usar o present perfect. Porque eu não estou mencionando quando isso aconteceu. Beleza? Então, gente, aqui, ó, essa é a estrutura do present perfect. Você tem um sujeito, que é o I, you, he, she, it, né? E você tem que usar o verbo have ou o verbo has junto, né? Mais o verbo have ou has. Se for he, she e it, você vai usar o has. E os outros você usa o have. E mais o verbo no passado participle. O que é o passado participle? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aqui é um exemplo, ó. I have tried sushi before. Então, eu experimentei sushi antes. Então, aqui o try está no passado. Se fosse só experimentar, era só o y aqui, ó, try com y. Lembre quando você vai colocar no passado um verbo que termina com y, você tira o y e acrescenta o ied. Então, I have tried sushi before. Eu experimentei sushi antes. Eu já experimentei sushi. Então, veja que eu não mencionei quando, por isso que eu uso o verbo o present perfect. Na negativa, você vai acrescentar o not, depois do have. Então, I have not tried sushi before. Eu não experimentei sushi antes. E na interrogativa, você vai colocar o have antes do sujeito. Então, have you tried sushi before? Você experimentou sushi antes, né? Beleza? Então, agora o continuous, pessoal, que é essa estrutura, olha só. She has been remodeling the living room this week. Então, ela está reformando a sala esta semana. Olha só, veja que é uma ação que ela está fazendo, mas que está no passado, mas está influenciando o presente ainda. They have been sleeping for 2 hours. Eles dormem
a 2 horas. Eles dormem a 2 horas. They have been sleeping for 2 hours. Eles dormem a 2 horas. He has been playing soccer all day. He has been playing soccer all day. Ele joga futebol o dia todo. We have been running. We have been running. Nós estamos correndo. Nós estamos correndo. We have been running. Então, olha só. No present perfect simple, olha só. I have worked in this company for many years. Então, eu tenho trabalhado nessa empresa há muitos anos. Ou eu trabalho nessa empresa por muitos anos. Veja que eu não estou mencionando o quando que eu trabalhei, né, necessariamente. Por isso que eu estou usando o present perfect. Agora, no continuous, o que vai acontecer? I have been working this company since 2007. Eu tenho trabalhado nessa empresa desde 2007. Olha só. Qual que é a estrutura que você vai utilizar? I have, mais o been, eles vão sempre estar junto, mais o outro verbo, work, com ing. Então, vamos para mais um exemplo aqui para a gente entender. Olha só, sujeito, presente perfeito do verbo to be, que é o been, mais presente do particípio do verbo principal. Então, olha só. He has been walking. Ele tem andado. Ele tem andado. You have been sleeping. Você tem dormido. You have been sleeping. Você tem dormido. You haven't been dancing with her. Você não tem dançado com ela. You haven't been dancing with her. You have waiting for a long time. Ou have you waiting for a long time. Você tem esperado por muito tempo. Some example of expression that can be used in this case of the PCCR. Então, alguns exemplos podem ser usados com present perfect continuous. Então, estou falando de minutos, horas, dias das semanas, enfim. Olha só. My mother has been waiting for 5 hours. She's still waiting now. Então, minha mãe está esperando. Minha mãe aqui está esperando por 5 horas. Olha só que é uma ação que aconteceu lá no passado, mas ela é contínua, por isso que nós vamos ter que usar o ing. Então, essa frase aqui poderia ser traduzida assim também. Minha mãe anda esperando, né, por 5 horas. Ou, minha mãe tem estado esperando por 5 horas. Minha mãe tem estado esperando por 5 horas. Essa tradução pode ser feita assim. They have been working on these books since 6 o'clock this morning. And they still working on it now. Então, eles estão trabalhando neste livro. Eles estão trabalhando neste livro. Então, a ação que começou no passado e ela está contínua. Ela está acontecendo ainda no working. Essa poderia ser traduzida assim também. Eles têm estado trabalhando neste book. Eles têm estado trabalhando neste book. Mas pode ser também, eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando. Então, they have been working. They have been working. Eles estão trabalhando. They have been working. They have been dancing. Eles estão dançando. Eles estão dançando. My family have been camping since last July. Então, minha família está acampando desde julho. Ou está acampada desde julho. Então, uma ação que ela está lá no passado e que ela está sendo executada nesse exato momento ainda. Não terminou essa ação. Então, é isso, pessoal. Aí, na música, ela vai ficar traduzida assim, ó. Olha só. It's been raining since you left me. Então, tem chovido, tá vendo? Aqui o Szinho aqui é a abreviação do has, tá? It has been. Então, tem chovido desde que você me deixou. Tem chovido. It has been raining. It has been raining. Tem chovido. Tem estado chovendo. Também pode ser essa tradução. I've always been a fighter. Então, eu tenho sido um lutador. Eu sempre fui um lutador.
Essa aqui é o Present Perfect e essa aqui é o Present Perfect Continuous. Então, aqui nós temos outra, né? I've made mistakes. Eu cometi erros. Tá vendo? I have made mistakes. Então aqui no Present Perfect, aqui não está falando quando ele cometeu os erros. Está falando que ele cometeu erros, mas não fala quando. Por isso você tem que usar o I have made mistakes. Então, eu cometi erros, eu tenho cometido erros, né? Ó, when he says the word you've been needing. Então, quando ele diz as palavras que você tem precisado ouvir, tá vendo? Needing, precisando ouvir, né? Você usa o Present Perfect Continuous nesse caso. Enfim, pessoal, nós vamos estudar mais sobre isso, tá? Para ficar mais claro, mas só para vocês entenderem, porque se for fazer a tradução das palavras, elas ficam um pouco complicadas. Você tem sido precisando ouvir, tá vendo? Se for traduzir palavra por palavra. Então, eu quero mostrar para vocês que isso aqui é uma estrutura gramatical que não existe na nossa estrutura linguística. Certo? Eu vou fazer outras explicações depois, tá? Para não ficar confuso. Beleza, pessoal? E aqui tem os exemplos de contínuos, tá? Só contínuos. Que é ela, aqui ó, she's talking to her. Ela está conversando com ela, conversando, estudando, vivendo. Aqui eu coloquei os pronomes que a gente usa também. Present Perfect, os exemplos, né? E o Present Continuous. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso pouco a pouco, tá bom? Pessoal, obrigado, viu, pela atenção. Espero que tenham gostado e um grande abraço aí para todo mundo. Até mais.